César é membro da Igreja de Brasília, casado com a Rosa. E como é que você conheceu a Rosa? Podemos dizer que são as jesuicidências, né? É. Eu estudava em Atibaia, aí pedi transferência para o seminário lá no Pará, porque eu queria fazer mais na área missiológica, né? Não que Atibaia não tenha, mas a ênfase no Pará é muito maior, né? E lá nós acabamos nos conhecendo, fizemos a primeira viagem da primeira turma, que foi para o interior do Amazonas, e ali no barco, né, do amor, nós começamos a olhar um para o outro, começamos a conversar, fomos da mesma turma também, e aí Hum. as coisas foram acontecendo, né, de forma natural. Ela já estudava lá no Ela já Benedito? estudava lá, isso, ela foi para Ah, lá em 95, e eu fui em 96. No meu ano de 95 eu fiz em Atibaia, meu primeiro ano. ela é de Goiânia, né? Isso, Pirinópolis, Goiás. Pirinópolis. Isso. Tá. Aí você começou no Palavra da Vida em São Paulo quando? 95? 95, eu fiz a turma 95 lá. Ah, aquele projeto Marcos, de um ano. Isso, de um ano. Aí depois você Ah, resolveu continuar. Você, é, você foi para lá porque você é de São Paulo, né? isso, ficava mais próximo da minha casa, né? Na Ah, época tinha várias outras opções, como Jacutinga, tinha também o Seminário Batista no Rio de Janeiro e tal, mas como eu queria na ênfase na área missiológica, me hum, recomendaram fazer primeiro o primeiro ano em Atibaia, e aí, se não fosse aquilo que eu queria, eu poderia ter a oportunidade de fazer lá em Belém do Pará. ah. Aí você foi lá pro Benevides Isso, lá e em foi fazer, Benevides. e foi fazer o curso de missões ou o curso de teologia mesmo, completo? Na nossa época era missiologia, né? Ah, Era teologia com ênfase missionária. ah. Era só licenciatura naquele período, né? De 95 até 98. Depois de 2000 e pouco, que eles colocaram o bacharelado, né? Escuta, por que que você foi para o seminário? Primeiro porque eu entendi a responsabilidade que nós temos, né? Do chamado. E aí eu sentia que precisava me preparar melhor para poder servir ao Senhor. Não que eu não fizesse isso na igreja local onde eu era membro, lá no bairro dos Experimentos do Guarulhos, né? Mas eu sentia, o pastor também reconhecia que precisava ter um preparo acadêmico para poder suportar também, de certa forma, estar desenvolvendo melhor a obra missionária, né? Sem esse preparo é meio complicada a situação. De qual igreja você era? Eu era da Igreja Batista. Ah, de Guarulhos. Isso, de Guarulhos. E aí E você aí eu foi pro Palavra da Vida. A sua família toda é evangélica, não? Não. A minha mãe e minhas irmãs são, apesar de não Hum. estarem frequentes hoje, tanto na igreja como há uns tempos atrás, mas elas são da igreja lá. Ah. Aí você foi lá pro Benevides e começou a entrar nesse negócio de ribeirinhos, né? Isso, o senhor Ricardo Parker, ele começou na época com o Que era o diretor do desafio, Palavra da Vida. isso, fundador do Palavra da Vida Norte, né? Ele Ah, começou com o avanço missionário, viu que precisava ter algo direcionado para a região norte também, tanto ribeirinhos quanto indígenas. E como já tinha muito trabalho na área indígena, ele continuou desenvolvendo, ele ajudou a traduzir um pouco do Novo Testamento para o Sataré Maués, então ele começou a ver as necessidades dos ribeirinhos também nesse período, né? ah. E aí nos desafiou para que pudéssemos fazer parte lá da primeira equipe também para poder alcançar a região amazônica ali com o Evangelho. Aí você estudou lá de 96 a 98. Isso, a 98. E, Porque e quando, o ah, primeiro período que nós tivemos, logo após a formatura, antes da formatura, nós tínhamos um estágio obrigatório de 6 meses, que é chamado projetão. ah, Então, você desenvolve um projeto para uma determinada área, pode ser Ribeirinho, qualquer outro lugar, e aí você tem que colocar em prática aquele projeto de 6 meses. E após os 6 meses, naquele período, você voltava para a formatura para saber se você estava aprovado ou não. Hoje não funciona mais assim, né? hum. Não tem mais esse período de 6 meses do projetão.
Hum. Me diga um negócio. Aí você, depois que acabou o curso em 98, você foi convidado para ficar como professor? Não, nós moramos quase 2 anos no interior do Amazonas, ali no Rio Abacaxis, né? Já casado com a Rosa? Já casado com a Rosa. Nós Casou quando? casamos em 98, dia 17 de janeiro de 98, final de janeiro, nós já estávamos nos mudando para o campo missionário. Aí ficaram 2 anos no interior. Isso, 2 anos no interior. E aí vimos que precisava de uma estrutura melhor para receber os futuros missionários, né? Naquele modelo que o senhor Ricardo, apesar de ele ser um missionário já bem experiente, nós sentimos que os outros missionários que fossem para lá teriam dificuldades, né? Com a questão de comunicação, de assistência da missão. Na época não tinha uma missão ainda, né? A missão foi criada depois e fomos o primeiro casal a estar morando ali no Rio Abacaxis, né? E depois o evangelho começou a progredir ali naquela região. Nós voltamos no período desses 2 anos, foi o período que a Rosa engravidou da Ana Larissa. Nós ficamos um período de 8 meses aqui em Goiás e aí retornamos novamente para o Pará. No Pará, nós ficamos ali atuando numa comunidade ribeirinha chamada São Luís da Laura, né? E atendia a região ali do Burralho, Santana da Laura, onde o senhor foi conhecer também junto com o pastor Hilário lá no Burralho, ali no Wilson, né? Nas ilhas, ali também conhecida ali como lugar da Maurícia, a João Pilatos. Então nós atendíamos aquela região desse período que nós ficamos lá no Pará. Aí voltamos para Goiás por causa de uma situação de saúde da Rosa. A estrada era muito ruim, você teria que ir até Belém de barco, aquela viagem que a gente fez, e o médico recomendou que ela pudesse ter um tratamento melhor. Nós viemos para Goiás, permanecemos um período aqui, aí foi o período que nós começamos a ajudar no trabalho aqui da igreja local, e aí voltamos para o Pará para terminar a conclusão do curso, que depois surgiu então o bacharelado e outras especialidades lá. E aí então de 2011 nós ficamos lá até 2017. Mas ficaram como alunos, não, né? Eu fui para lá como aluno e nesse período de 1 ano e meio, eles começaram a me dar algumas funções, algumas tarefas de ajudar a preparar os alunos, usar um pouco da experiência que nós tivemos a oportunidade de aprender no campo para ensinar na formação dos alunos, né? Então aí foi que surgiu a necessidade, nós ficávamos responsáveis pelos alunos do terceiro ano, que tinha que fazer o estágio obrigatório no Amazonas, né? Esse ano não foi possível por causa do Covid, mas o primeiro ano ele realiza ali o estágio deles no período de junho e julho, ali no seminário, atuando no acampamento. O segundo ano vai para o sertão, para trabalhar ali entre os sertanejos. O terceiro ano ele sempre ia conosco para o Amazonas, para atuar nas comunidades, e o quarto ano ficava livre para fazer um estágio diferenciado um pouco, né? Como é que você teve contato com a Igreja de Brasília? Então, foi um período que nós estávamos aqui, quando tínhamos retornado de Belém do Pará. Meu sogro não estava muito bem de saúde, nós estávamos pastoreando uma igreja na cidade aqui próximo, chamado Hidrolândia, e nesse período meu sogro já bastante debilitado por causa da diabetes, apesar que a gente já tinha um contato com a igreja congregacional lá, que eu estagiava muito com o Eleazar, lá nos campos missionários, lá tinha Paragominas, né, Capitão Poço, ali naquela região ali de Tapajós, toda aquela região a gente andava junto com o Eleazar, né? Mas aqui o nosso contato foi maior quando nós viemos para cá, pedimos licença do ministério, porque nós tínhamos entendido que precisávamos dar uma ajuda para minha sogra. Minha sogra estava sozinha com meu sogro e toda essa dificuldade da diabetes, já sem se locomover, já não enxergando muito bem, nós resolvemos vir para cá para poder ajudar a cuidar do meu sogro. E aí, nesse contato, nesse período que nós viemos para cá, ele pediu para que nós pudéssemos ajudar a tomar conta da igreja que tem ainda ali numa área reservada que ele havia destinado para a construção da igreja, né? Então, isso, em Pirenópolis. E aí já estava atuando na época com o falecido pastor Joaquim Duarte. E aí ele tinha ido até Brasília solicitar ajuda. E nesse período que nós estávamos aqui foi que a gente começou a se envolver mais, ele nos apresentou
mais para o pastor Hilário, e a gente começou a ter contato, teve contato com o pastor Eleazar, e aí então, já que nós estávamos aqui, houve essa possibilidade de fazermos um trabalho de parceria, e aí acabamos ficando junto com a Igreja Congregacional. Diga um negócio, César, lá no Benevides, você dava curso de sobrevivência na selva. Isso, eu ajudava... Alguém escapou com vida? Algum dos alunos? Entre mortos e feridos, não, só teve só feridos. E é uma experiência muito boa, porque... O jacaré do Rio? Todos escaparam ali. É uma experiência muito boa, né? Porque esse preparativo, então, nós preparávamos os alunos durante um ano ali no seminário, né? Entre outras, nós ajudávamos eles planejarem os acampamentos para os jovens ribeirinhos, que é o acampamento Beira Rio, né? Recebia jovens de várias comunidades do interior ali do Amazonas que iam para esse acampamento. Essa era a nossa primeira parte. Então, nós ajudávamos todo esse preparativo até chegarmos lá, questão de logísticas e assim por diante. Então, realizávamos o primeiro acampamento, e como eles vinham de um semestre muito frenético, né, com tanta responsabilidade, entrega de trabalho, isso, sentimos que eles precisavam também de um refresco. E esse período da sobrevivência, eu falava para eles que eles tinham que, na verdade, era um período de descanso. Eles tinham que sobreviver ao primeiro acampamento, que as noites sem dormir, tomando conta dos jovens, e assim por diante. No acampamento... Isso é o descanso deles. Isso, nós tirávamos cerca de 4 a 5 dias, depois retirava com eles para um lugar mais longe, distante de várias comunidades, um lugar já bem conhecido, próprio ali, para que pudéssemos darmos algumas instruções. Dividíamos os alunos em duplas, né? Homem com homem, mulher com mulher, e cada um tinha que dávamos orientações, davam como construir uma barraca de lona, como amarrar as suas redes, né, nos troncos de árvores, limpar o acampamento. Então tinha responsabilidades de turnos para sair, para poder pegar água, fazer comida, para poder caçar, para manter a comunhão ali entre eles. Então era mais um período de descanso, mas você acaba ensinando muita coisa para eles durante esse período. Né? Quantos alunos, geralmente? Nós pegamos turma pequena com 6 alunos, 7 alunos, depois as turmas foram aumentando, tinha turma com 25 alunos. Chegou até ter a última turma agora, 29 alunos, né? E quanto tempo vocês ficavam na selva, nesse período que você chama de descanso? De 4 a 5 dias. Geralmente era dormindo em rede, barracas para todo lado amarradas nos troncos, né? Com fogueira, cozinha bem rústica mesmo. Aí você orientava com alguns irmãos experientes ali da área, ali que conhecem bem a região, sair para poder caçar, né? Não era para venda de alimentos, não era para que eles aprenderem a sobreviver, como limpar um animal, como limpar um peixe, como preparar, como guardar, e até mesmo a questão de sobrevivência entre eles, saber dividir as coisas, né? Eu costumava dizer... Que animal que caçavam lá, César? Desde de anta, paca, tatu, você achava também algumas vezes onça, muito peixe, você achava também jabuti, que é muito comum naquela região, né? Eles não levavam comida, não. Eles comiam pescado. Levava o básico, que eram os temperos. Tínhamos um pouco de farinha para o primeiro dia, um pouco de arroz para poder o primeiro dia, os demais dias você tinha que estar preparando, saindo para poder caçar mesmo. Ninguém passou fome, não, porque o pessoal, quando saía para caçar, pescar, sempre voltava trazendo alguma coisa. Isso é o que você chama um período de descanso para os alunos? Exatamente. Um refresco? Um refresco. E você com eles ali? Sim, maior parte do tempo, sim. Mas tínhamos o filho do Ricardinho, do professor Ricardo, junto com outros missionários que estavam dando algumas orientações básicas de sobrevivência também para eles lá. E é lidar com os próprios medos, né? Dormir no meio da mata, se sentir vulnerável. Nós tínhamos um rapaz que hoje ele é pastor, chamado Tony. Ele é até carioca, ele era policial civil, maior do que eu, muito mais forte do que eu, mas ele tinha medo
de escutar os barulhos da selva, né, de todo esse silêncio, e a esposa dele disse que ele voltou transformado. Nem barata ele matava, ele voltou matando barata, aranha e assim por diante. E as mulheres sobreviveram bem todas? Também, tinha muitas mulheres. Eu costumo dizer para as turmas que eu gostaria de ter uma turma, em especial a turma que foi de 2013, de mulheres que saíam para caçar, para pescar, que todos hoje estão envolvidas no campo missionário, né? Estão na linha de frente. Como algumas não queriam e nós não obrigávamos a sair para caçar, para pescar, se tivesse oportunidade, se elas quisessem ir, bem, se não quisessem, mas os homens eram obrigados a sair, sim. As mulheres não eram obrigadas? Não eram obrigadas, mas tinha muitas mulheres que saíam para caçar, para pescar, junto com os homens também. Célia, como é que é a penetração do evangelho entre os ribeirinhos? Falta muito obreiro? Está sendo uma boa penetração? Pastor, hoje... diferente, né, do nosso aqui, né? Porque o pessoal chega de barquinho, né? Isso, chega de remo, rabeta. Hoje já está um pouco melhor, alguns já tem voadeira, hoje já tem uns barcos maiores, né? Mas hoje, boa parte dessas pessoas que estão na igreja hoje, elas já são alfabetizadas. Antigamente não eram alfabetizadas, no período que nós moramos lá, mas ainda continua sendo nessa situação de você anunciar o evangelho contando sempre, usando alguma coisa do acontecimento local, história, continua sendo de forma verbal para muitas dessas pessoas ainda, né? Na questão do testemunho mesmo. Então, a vida, a mudança que o evangelho traz, não é só na questão espiritual, mas nós costumamos dizer na parte social, na parte econômica de toda a comunidade, isso acaba influenciando. Então, essa mudança, ela tem servido de grande testemunho para que as pessoas vejam, não, eu quero também servir a esse Senhor, eu quero também poder estar na igreja ali, compartilhando, vivendo essas novas experiências que essas pessoas estão vivendo, né? Como é que é a aceitação do evangelho da parte dos ribeirinhos? Eles são difíceis? Eles são católicos? Como é que é lá? Alguns rios, hoje, por exemplo, a região bem próximo de Maués, ela é uma região ali denominada católica. O padre, né, que é o pároco lá da cidade, ele é o prefeito também. Então, em algumas comunidades, o padre ele proíbe do barco da missão encostar, alegando para as pessoas o seguinte, que se o barco da missão for para lá, se eles aceitarem o barco da missão, os crentes descerem naquela comunidade, as pessoas vão perder seus benefícios, bolsa escola, não vão poder se aposentar, a comunidade vai ser amaldiçoada. Então, eles funcionam dessa forma, sobre a pressão e o medo sobre algumas pessoas. Tem uma comunidade em especial que ela é dividida no meio, tem uma cerca que corta a comunidade. De um lado moram os crentes, do outro lado moram os católicos. As pessoas ainda elas têm muito medo dessa situação da praga do padre, né? Se o padre fala para não receber, eles não vão receber. E se o padre falar para eles enxotarem os crentes, eles vão fazer de tudo para poder fazer isso. Principalmente nessas comunidades. Mas boa parte desses rios já estão bem abertos para o evangelho. As pessoas estão vendo que não é sobre a pregação do medo, mas sobre a salvação e a mudança que Cristo tem feito na vida de outras pessoas. Tem pessoas que são expulsas das comunidades, vão para outra comunidade onde já tem igrejas estabelecidas, e aí o evangelho continua sendo pregado ali. César, todos os alunos que fazem esse curso lá no Palavra da Vida são obrigados a terem essa semana na selva? Hoje nós não estamos tendo como nós tínhamos no tempo que nós estávamos lá. Porque o IBAMA, algumas outras associações, elas estão batendo em cima. Eles não vão proibir. Como nós estamos lá num período de orientação, num período de instrução, não é, como eu disse,
os animais são abatidos não são para vender, não são para ser jogados fora, é apenas uma forma de sobrevivência, né? Mas o IBAMA está apertando muito o cerco ali sobre aquela região. Então, hoje os alunos eles são divididos da seguinte forma: antigamente o barco ia, deixava num lugar reservado. Hoje a gente deixa a cargo do missionário local. Então, cada comunidade ribeirinha, onde nós estávamos atuando lá no interior do Amazonas, ele fica com 2 a 3 alunos. Então, esse missionário, ele é responsável de fazer aquele trabalho que nós fazíamos mais numa área mais próxima da comunidade dele ali. Então, não tem interferência do IBAMA ou da Polícia Federal, que tem batido bastante lá por causa dos garimpos ilegais, do desmatamento e assim por diante. Então, foi uma forma mais segura que nós achamos hoje para não dar nenhum problema, tanto para os missionários americanos que moram lá, quanto para os missionários locais também. Mas os alunos precisam participar, sim. São obrigados. Esse pessoal que se forma, a maioria vai trabalhar com ribeirinhos ou não? Ou isso é só uma experiência deles? Nem todos voltam para trabalhar com comunidades ribeirinhas. Nós temos, na última turma, nós temos 4 alunos que voltaram para lá, né? Então, tem alunos que estão em vários lugares ali, mas é uma experiência que eles aproveitam bastante para poder colocar em prática, né, no seu ministério. Nem todos acabam voltando para morar lá, mas alguns voltam sim. Tem ideia da quantidade de aldeias ribeirinhas que tem lá, por exemplo, na região do Pará? No Pará, pastor, é meio complicado contar. Teve um período que eu fiz um curso com o Ronaldo Lidório e alguns outros pessoas do Capacitar para tentar catalogar quantas comunidades ribeirinhas existem ali na região do Pará. Como é muito cheio de rios, de furos, né? Estima-se que seja uma quantidade muito grande, mas não tem furo é um pequeno igarapé. Né? Do igarapé surgem outros ramos, né? outros lugarzinhos aí afastados. Mas não tem uma estimativa de quantas comunidades ribeirinhas existem ali no Paraná, mas é muito grande. Aí você deixou, no final de 2017, e veio para Brasília? Isso. Foi o período de ser presidente? Foi isso que não, nem tanto. Esse período foi o período que nós estivemos mais próximo da igreja. Os irmãos também puderam acompanhar a situação do falecimento da Shirley, né? O pastor Hilário estava na correria, o pastor Albert havia saído para poder ir para o Espírito Santo, o pastor Luciano foi assumir o campo em Florianópolis e o pastor Hilário ele estava sozinho. Então, nesse período, nós estávamos fazendo o mestrado juntos, né? Nós fomos colegas de turma, isso é bem difícil. O próprio pastor está na mesma sala da sua ovelha. E aí ele começou a compartilhar dessas experiências, das dificuldades que ele estava tendo, né? De ele estar só e um pouco sobrecarregado. E aí ele pediu para que nós pudéssemos orar, que ele precisava de ajuda. Então, em algumas vindas, como nós vimos todo final de ano, dezembro, nós vimos para Goiás, nós tirávamos um tempo para poder ajudar aqui em Pirinópolis e um tempo para poder ajudar ali em Brasília também. E eu lembro que num dia nós estávamos almoçando lá em Brasília e ele chegou, na mesa estava sentado eu, a Rosa, alguns outros irmãos, o Jorge, e ele chegou e falou assim: eu vou trazer o pastor César para Brasília. E aí ele voltou em março do ano passado para que nós pudéssemos realizar a conclusão do trabalho. Nós sentamos e conversamos, falou: não, realmente eu preciso de ajuda. Se vocês puderem me ajudar nesse período, está sendo difícil, estou um pouco sobrecarregado. Foi então que nós começamos a orar mais, então, e nos colocamos à disposição para que pudéssemos dar um pouco de ajuda na igreja local também. E quando ele falou isso, que ia trazer você, o Jorge não se levantou irado, não? Não. Não, porque ele via um pouco dessas responsabilidades, né? Mas nós viemos com essa disposição. Falamos para ele: pastor, não é muito nosso perfil de trabalho, uma igreja local, mas entendemos que ia ser bom para pudéssemos estar mais próximo da igreja. Apesar de ser membros da igreja, a gente sempre estava dividido para lá e para cá, né? Ô César, a Edna, de Belo Horizonte, quer saber se tem algum percentual de ribeirinhos não alcançados. Olha, no último levantamento, eles falam que existe cerca de 35 mil comunidades ribeirinhas.
10 mil comunidades ribeirinhas não são alcançadas, não têm acesso nenhum ao Evangelho. São comunidades que estão mais distantes, né, mais isoladas. Então, lugares aí como no alto do Amazonas, também ali no Solimões. Na região onde nós estávamos, os próprios ribeirinhos, é o que o seu Ricardo falava, né? Nós já estamos aí praticamente na quarta geração. A primeira geração foram os estrangeiros, aí os nacionais, e agora já estamos entre os próprios ribeirinhos, evangelizando os ribeirinhos, e o trabalho vão ser liderado logo pelos próprios ribeirinhos, e a ideia da comunidade é a missão sair dali e ir para outros rios que não são alcançados ainda. Quer dizer que um número aproximado, que existem 35 mil comunidades ribeirinhas no Brasil e 10 mil ainda não tem nenhum... Não tem nenhum acesso à palavra de Deus ainda. Quase 30%. Diga um negócio, aí você veio para o Brasil em 2017? Isso. Qual foi a primeira vez que você foi a Lugo? E por que você foi a Lugo na primeira vez? A Lugo foi um convite do pastor Hilário, quando ele desafiou a igreja, e algumas pessoas disseram que iam, que não iam, mas estavam a fim de financiar, né? Ajudar quem estivesse disposto. Aí nessas conversas nossas lá no Pará, ele me desafiou a ir lá para conhecer o trabalho local lá e das necessidades locais. Aí foi que a primeira vez que nós fomos, a primeira vez que eu fui em Lugo, né? Conheci ele foi em 2017 mesmo. Que mês, lembra? Foi finalzinho já de abril para maio, que nós pegamos bastante frio ainda nesse período. Abril, maio, pega frio? Pega frio. Nós chegamos lá no final do inverno. Nós passamos um primeiro período, uma semana lá com o pastor Rosimério, e depois nós fomos para Lugo com o pastor Natan. E como é que foi a tua primeira impressão, assim, na chegada? Bom, geralmente você chega lá na sexta-feira, você tem um tempo para poder conhecer melhor, mas quando eu fui ver, saindo daquela realidade, uma coisa é você ouvir falar, a outra coisa é você ver. Quando eu vi a coisa acontecendo na segunda-feira ali, os peregrinos andando por ali, vendo também as necessidades locais, vendo a necessidade do Natan, a necessidade de uma mão de obra especializada para fazer várias coisas ali na casa, tudo isso, e ele não tinha com quem contar, né, muitas vezes, para poder dividir um pouco essas situações, e aí ele começou a compartilhar um pouco dessas lutas. Desde o dia que nós chegamos lá, a minha área não era tanto de atendimento aos peregrinos, apesar que eu tive essa experiência de poder estar ali atendendo os peregrinos, participando de toda a dinâmica da casa, como que funciona, né? Mas eu fiquei dando um pouco mais de assistência à manutenção da casa, porque a mão de obra lá, local, é muito cara. Hoje está em torno de 50 euros a hora de um eletricista, de um encanador, alguém, de um pedreiro, de um servente, assim por diante. Então, desde o momento que eu cheguei lá eu trabalhei sempre junto com o Jorge, tentando arrumar essas pendências que a casa tinha também, né? Então, a gente começou... A casa, uma missão evangélica, comprou a casa. Isso. Me corrija se eu estiver falando bobagem. O caminho de Santiago de Compostela atravessa vários países, França, Espanha, e tem aí uns 700, 800 quilômetros de extensão. Isso. Saindo de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é no sul da França, dá 900 quilômetros. 900? Até chegar a Santiago. Mas tem gente que sai antes, sai de 700, 800 quilômetros. Tem gente que não vai até o fim de terra, né? Que é onde o camarada falou aqui, findou a terra, né? Mas é o caminho que é distante mesmo. Então, ele cruza boa parte da Europa, ele sai ali da França, ele passa pela Espanha toda, e tem os outros caminhos, né? Tem o caminho inglês, tem o caminho português também, que já são rotas um pouco não tão... com tantas pessoas caminhando igual no caminho de Santiago de Compostela. Eles caminham em torno de o quê? 20 quilômetros por dia? 30? Tem gente que caminha mais em torno, assim, para que ele possa se deslocar de um local até uma outra hospedaria, né, até chegar a um lugar onde eles possam dormir, dá em torno de 20 a 23 quilômetros por dia. Ao longo desse caminho tem hospedarias que cobram, né? Isso.
boa parte do caminho ele está mais voltado, como hoje em muitos lugares, que é voltado mais para a questão turística. De apoio gratuito mesmo, hoje são apenas 13 locais. Um desses locais é a Fonte do Peregrino, que dá assistência 13. para os peregrinos. 13 lugares. 13 ou 13. 13. 13. Esse caminho, o pessoal chama de uma caminhada espiritual, né? O pessoal quer andar sozinho, pensando na vida, no lado espiritual da coisa. É uma experiência religiosa. Isso. Aí a missão comprou essa casa, uhum, e os peregrinos passam por essa casa e alguns são convidados a ficarem uma noite ali, é isso? Isso. Nasceu no coração de um jovem americano que fez a primeira vez o caminho, não me recordo o ano, e ele viu essa necessidade na área espiritual, de ter um lugar onde ele pudesse falar de Jesus para as pessoas. E no caminho, quando ele estava chegando já ali, faltando 75 quilômetros para chegar em Santiago, que é justamente Ligonde, ele se deparou com essa casa. E ele, no testemunho dele, ele conta que Deus falou que ali seria o lugar para poder receber esses peregrinos. Então ele voltou para os Estados Unidos, levantou recursos, comprou essa casa e doou para a missão com esse objetivo, para que pudesse receber os peregrinos que andam pelo caminho. Então, lembrando que quando muitas vezes a pessoa já está chegando ali em Santiago de Compostela, ele já não tem mais recurso, porque tudo no caminho é cobrado, desde que a questão que ele vai precisar usar um banheiro, a questão da alimentação, internet, tudo é cobrado. Não tem nada barato lá. É de 5 a 10 euros ali um lugar para poder dormir. Lógico que tem algumas... o caminho ele é obrigado a ter algumas hospedarias que são gratuitas, mas a pessoa, no final, ela acaba deixando alguma coisa lá para poder ajudar, né? Então, isso, só que eles chegam numa noite e eles têm que sair no outro dia. Então, tem uma série de regras e orientações que eles precisam cumprir para poder se hospedar nesses lugares. Quem tem dinheiro se hospeda num lugar melhor. Quem não tem, vai depender realmente de um lugar aí para poder dormir. Ou tem alguns que são mochileiros, mesmo dormem ao relento, porque não tem condições de pagar nem por uma alimentação e muito menos por um quarto limpo, né? A caminhada, a pessoa está predisposta a uma conversa espiritual, né? Porque ela foi fazer a caminhada visando o lado espiritual da coisa, né? Sim. Olha, vou contar o testemunho de duas pessoas que eu conheci pessoalmente lá. Uma delas foi de um tenente-coronel de Balneário Camboriú, chamado Luciano. Nesse período, o Luciano da igreja também, tenente-coronel, estava lá conosco. E, de repente, esse camarada ele vinha num andar assim, meio que frenético e escutou, falou, poxa, tem brasileiros conversando aqui, eu quero conversar, quero saber o que eles estão fazendo aqui. E aí ele se deparou conosco lá e perguntou o que nós estávamos fazendo, apresentamos para ele e tal. E aí ele abriu o coração dele, né? Falou que ele era tenente-coronel, mas ele estava afastado do serviço, ele já tinha tentado suicídio 3 vezes, até mesmo no caminho, estava separado da mulher e falou assim, aqui é a minha única esperança, o único jeito que eu tenho aqui para poder dar um jeito na minha vida é aqui. E aí conversamos com o Luciano, o outro Luciano conversou com ele, começaram a conversar, e aí ele pediu para ficar na casa naquela noite. E aí ele abriu o coração dele, falou das lutas, das dificuldades, e dali ele resolveu voltar para a casa dele. Hoje ele está bem, com a família dele, voltou, foi reintegrado novamente ao Corpo de Bombeiros, né? E de vez em quando ele manda uma notícia falando a respeito dessa experiência que ele teve no caminho. Uma outra foi uma médica... Ele está em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Uma outra médica chamada Cúria, uma italiana, que estava acostumada, ela era da Cruz Vermelha, falou que estava acostumada a lidar com muita catástrofe, né, na vida, e vinha andando ali porque ela queria sentir uma paz para continuar a realizar o seu trabalho. Ela tirou aquele ano para poder fazer essas viagens e ter um encontro. E naquela tarde ela pediu também para poder ficar na casa, lembrando que passa cerca de 500 a 600 pessoas por dia,
e ela já estava cansada, junto com uma outra amiga que havia iniciado a viagem. Ela pediu para ficar na casa, porque estava muito cansada, não tinha dormido as últimas noites muito bem, e ficou na casa. Então, quando eles chegam na casa, é feito todo um checklist, né? Eles precisam entregar o passaporte, você consulta ali, entra imediato com a polícia local, eles vão dizer se a pessoa está sendo procurada ou não. Então, existe uma segurança muito grande nesse quesito, né? Para a pessoa também poder ser hospedada na casa ali. E ela acabou ficando na casa, participou de toda a programação, eles assistem um filme Jesus, tem todo um cuidado. Depois nós temos ali um momento de divulgação, que é o solário, logo após o jantar. E eles ficam impressionados com essa situação, porque eles não precisam pagar nada, né? Algumas pessoas perguntam, poxa, quem está pagando isso aqui? De onde está surgindo esse recurso? É Santiago? E a gente fala para as pessoas abertamente, não, Santiago não é o dono do caminho, Santiago segue o dono do caminho. E aí você, mas quem que é? Quem que é o dono do caminho? Aí você começa a apresentar o evangelho para essas pessoas. Então, essa médica cura, ela, no outro dia, ela bem impactada, ela falou assim, ela queria saber o que tinha de especial naquela casa, que já faz tempo que ela não dormia bem, e aquela foi a melhor noite da vida dela. E ao longo desses 35 dias que ela já estava caminhando, que ela vinha, caminhava, não andava muito, e foi a melhor noite que ela teve na vida dela. Os roncos não incomodaram ela, os bichos não incomodaram, nada incomodou ela, dormiu. O pessoal lá ronca? Muito, porque são várias camas, uma ao lado da outra, né? Onde os peregrinos dormem. Então, ela falou que foi a melhor noite da vida dela, aquela. E ela queria saber o que era de especial, o que tinha de magia naquela casa. Aí você apresenta o evangelho, quando as pessoas estão muito sedentas, assim, bem abertas, mesmo quando a pessoa fala, não, eu quero ouvir, não quero ouvir, nós não vamos obrigá-los a ouvir. Mas quando a pessoa fala assim, eu quero saber o que tem de especial, e você aproveita para evangelizar essas pessoas. Ô César, a peregrinação é o tempo todo, né? O ano todo, de janeiro a janeiro, né? Eles falam que o verdadeiro peregrino, ele começa a andar a partir do mês de novembro, que é o período do inverno, né? Onde neva, o pessoal pega muita neve aí, passando lá pelos picos dos Pirineus até chegar em Santiago. Eles falam, é o que o pessoal comenta, que o verdadeiro peregrino anda nesse período. Agora, tem os turistas, né? Outros que estão no meio ali, que eles começam a andar a partir do mês de fevereiro em diante, aí começam a andar até chegar ao período mais, que o inverno não está tão rigoroso ainda. Lá é uma região alta, os Pirineus é uma região bastante alta lá, e muito frio. Muito frio. São 1.500 metros de altitude. E temperatura abaixo de zero. Abaixo de zero. Bem abaixo de zero. Bem abaixo de zero. Pessoas caminham. Tem pessoas que caminham durante esse período. E nem todas as pousadas, né, podemos dizer assim, elas estão abertas. Porque como boa parte do caminho hoje, ele funciona com essa questão financeira, que alguns só abrem mesmo no período da grande temporada. Sim. Que vai final de abril aí até final de setembro. Setembro. Porque é o período de calor. Aí outubro, novembro já começa a esfriar bastante. Aí fecha. Escuta, tem gente do mundo todo, né? Até brasileiro, né? Isso. Qual conforme diz Atos 1:8, né? Literalmente, o confins do mundo, o confins da terra passa ali. Pessoas de vários lugares do mundo passam por aquela região ali para querer ter essa experiência de concluir o caminho de Santiago de Compostela, achando que vão encontrar algo místico, vão sair dali totalmente transformados. E qual a língua que é falada na casa, na fonte do peregrino? Às vezes é uma Babel. Como tem pessoas de boa parte do mundo, dependendo ali do dia, da quantidade que for maior, é falado em inglês. Boa parte das pessoas que andam por aquela região ali, dependendo da sua nacionalidade, eles vão falar inglês. Mas tem espanhóis também, tem umas pessoas ali que se comunicam mais no inglês e no espanhol também. Quantas pessoas a casa abriga? Pode abrigar por dia? Bom, a equipe para dormir. Então, a equipe são geralmente 12 pessoas da equipe, né? Que se divide nas várias tarefas. Essa é um diferencial da casa ali, porque nós estamos ali para demonstrar o amor de Cristo através do serviço.
desde a questão de limpando um banheiro, preparando um café para os peregrinos, preparando um jantar, fazendo algumas tarefas da casa ali que exigem do dia a dia, né? Peregrinos, no máximo 9. 9 peregrinos. Então, são 9 peregrinos que pode hospedar. Todo dia tem 9. Todo dia. Já chegamos, às vezes, de ter apenas uma única pessoa, e teve dia que não teve nenhuma, mas nós entendemos o propósito que Deus estava preparando para algo melhor. Às vezes você já tinha encerrado, fechado as portas ali por volta de 2 horas da tarde, aparecia alguém pedindo uma vaga. E aí você acaba recebendo aquela pessoa. Então sempre ficava uma cama extra para receber uma pessoa a mais. Hoje, com toda essa mudança, com a reforma que a casa sofreu, vai dar até para guardar 11 pessoas no máximo aí. César, me diga um negócio. Você morou muito tempo no Pará, faz daquele calor que a gente conhece. Aí você foi para Lugo e vamos dizer que lá é um pouquinho fresquinha a temperatura. Como é que foi essa tua então, apresentação? Boa parte. Então, eu senti somente o frio pegando o finalzinho do inverno, que é de abril para maio, né? Aí a proposta da missão foi para que nós realmente pudéssemos ir no período do inverno mesmo. Tanto é que nós fomos o ano passado, aí, por volta do dia 9 de dezembro, e permanecemos até lá, finalzinho de fevereiro. Você, Rosa? Eu, Rosa e a Larissa, para que ela pudesse sentir o lugar ali, tomar a decisão dela, se ela quer estar conosco lá ou não, né? Então ela foi para conhecer, como ela não conhecia ainda, né? Então eu posso dizer que o inverno, ele é suportável. Você tem que aprender a lidar, você tem outras dinâmicas que você acaba fazendo no período de inverno, que é bem diferente do período quando a casa está em funcionamento. Agora que a casa tem calefação, essas situações assim, vai ter como estar abrindo o tempo todo, mas antigamente não. Então você acaba lidando, quando dá para sair, quando dá para poder fazer alguma outra coisa, onde são os melhores lugares, onde está todo mundo nesse período do inverno, o que estão fazendo. Então você acaba vendo que é possível sim sobreviver ao inverno. Apesar de não termos visto neve, mas pegamos bastante frio lá. Teve dia que foi menos 3 graus lá. A casa não tinha calefação quando você foi a primeira vez? Não tinha. A calefação saiu esse ano com o levantamento de ofertas. Então, como é uma casa que tem mais de 400 anos, né, o pessoal fala lá, ela é toda construída em pedra. Então, a pedra teve período lá que, se olhava assim na parede, a água estava merejando assim, de frio mesmo. Então, você tem que manter as lareiras, né, o aquecedor a gás, todo o tempo ligado para poder dar uma aliviada um pouco no inverno. Mas sobreviveram, né? Sobrevivemos tranquilamente. Me diga uma coisa, como é que foi, conta para nós como é que foi essa tua pulada de barco, né? Quando você achou que devia deixar o trabalho com os ribeirinhos e abraçar o trabalho com os peregrinos. Como é que foi essa mudança? Entre o trabalho ribeirinho é interessante, né? Nem eu nem a Rosa sabemos nadar. Até hoje ainda. E Deus nos desafiou a ir para esse lugar onde você está todo o tempo dentro da água, praticamente, para poder sair para fazer as coisas, né? E nunca colocamos assim nenhum obstáculo. Assim, eu não vou porque eu não sei nadar. Então a gente usava o nosso colete, apesar de já ter naufragado 3 vezes, mas sobrevivemos por causa do colete, né? E para nós foi um desafio muito grande, porque pensando que não, mas é uma outra cultura dentro de uma outra cultura. Então, desde a questão de alimentação, vestimenta, a língua, a própria língua mesmo ribeirinha também, né? Muita coisa a própria Bíblia, indígena. Né? A Sociedade Bíblica a própria Bíblia que pode ser usada lá nessa região aquática, que Isso aquática, né? É como se fosse carta de baralhos, né? Ela é impermeável. Isso. Né? Então, quando nós recebemos esse desafio, que eu fui a primeira vez para lá, conversei com o Natan, o pastor Hilário deu algumas orientações, a gente vendo os desafios, as necessidades locais. Eu voltei depois, um outro ano, com a igreja de novo, aí levei a Rosa para que ela pudesse
ver a realidade, ver a necessidade local ali também. E aí, de lá, nós começamos... A primeira vez, sim, em 97. Aí ela voltou comigo em 98, depois nós voltamos em 99, né? Maio de 99, e aí ficamos de 99, finalzinho de dezembro, até janeiro de 2020, agora lá. De fevereiro, aliás, né? E aí foi que ela pôde... Isso, Aí foi que ela pôde ver... Isso. Ela pôde ver também essa necessidade local ali de mão de obra, de ajudar a dividir um pouco essas realidades ali, de ver que num período que nós tivemos oportunidade de ajudar a formar alunos, né, alunos estão esparramados para todos os lugares. E a gente vê essa necessidade também de poder nos preparar. Sabemos que o nosso tempo em Brasília, ali no seminário, seria por um pouco tempo para ganharmos um pouco mais de experiência, mas eu nunca me imaginava assim, que um dia eu fosse ser levado para fora, ter um desafio ainda maior para abraçar e ter a oportunidade de divulgar o Evangelho no mundo inteiro, praticamente, como eu disse lá em Atos 1:8, né, até os confins da terra, já que o mundo passa por ali, uma oportunidade que a gente tem de poder estar divulgando o Evangelho ali para várias pessoas. A gente não sabe onde vai parar a palavra, mas a gente tem visto bons retornos das pessoas que passam por ali. Então, para nós, foi um novo desafio nessa etapa da nossa vida, já com a idade que a gente tem, mas acredito que, de alguma forma, podemos somar um pouquinho com essas experiências e vamos estar ali para poder aprender mais também. Uma nova língua, uma nova cultura, e estamos à disposição para poder servir as pessoas que vão estar passando pela casa ali e ajudando também a igreja local ali. Ali, a língua ali é o quê? Castelhano e basco? Não, ali é mais o espanhol que eles falam, que é o espanhol que na verdade é o castelhano, né? E o galego, que diferenciam pouca coisa para o espanhol. Ali é galego. É o galego. Escuta, e como é que Rosa viu isso? A princípio ela ficou assim um pouco receiosa, né? Porque uma coisa como que nós vamos ser vistos em relação a essa situação? Você vai estar saindo do Brasil para trabalhar, porque algumas pessoas hoje têm uma mentalidade, vai morar na Europa, vai turistar. Não vamos lá, vamos trabalhar, vamos estar servindo a igreja, vamos estar servindo aquelas pessoas ali. Então, a princípio, ela ficou um pouco receosa com a questão da aprendizagem da língua, apesar que ela desenrola muito melhor do que eu na língua, e tem muito mais habilidades aí, manuais, na área de agricultura do que eu, mas ela está bastante desejosa de poder estar ali trabalhando também. Então, a princípio, ela ficou um pouco assim, com dúvida em relação a isso, né? Como que vão fazer, como que ser transferido para lá, todas as implicações legais, né? Que exige essa questão de mudança de uma cultura para uma outra cultura. Vocês já conversaram lá com o Natan? Natan é o diretor da casa, né? Natan é um brasileiro de São Paulo, que casou com a Tere, que é uma espanhola. Eu conheci em 98, parece. Você já conversou com eles a respeito do trabalho de vocês, especificamente, o que você vai fazer lá? Você vai ser o curador da casa, não? Sim, nós vamos estar ajudando a montar essa equipe, porque ele tem muitas tarefas burocráticas. Como ele não tem ninguém lá que possa estar dividindo essas tarefas, o que for relacionado à questão de inglês, essas coisas, vai continuar com eles, dando essa orientação para que a gente possa estar pegando algumas coisas no dia a dia, né? Mas nós vamos estar dando esse suporte para ele, desde a questão da manutenção, de socorro, de poder estar mais próximo da casa ali. Como ele mora em Lugo, que dá cerca de 30 quilômetros, ele vai uma vez no dia ali para poder dar assistência e orientação. Então, ele precisa de alguém mais próximo ali, que esteja morando ali na cidade de Monterosso, para poder estar auxiliando ali, acompanhando mais de próximo a essas equipes que vêm. Então, quando ele tem alguém para poder estar cuidando, orientando as equipes, ele vai estar podendo cuidar dessas questões burocráticas, divulgação, fazendo contato com outras pessoas, né? Então, nós vamos estar atuando nessa área. Você vai coordenar
as equipes de missionários. Isso, de voluntários, né? De voluntários. Isso, e ajudando na manutenção diária ali da casa, né? Tá, tá. Quantas pessoas fazem parte dessa equipe de voluntários? Bom, hoje nós temos 7 casais, 14. São voluntários, mas que não estão todo o tempo lá. E tem 2 solteiros, que é a Laura e o Jean, que é um professor francês que mora lá e que quando não tem ninguém para poder estar auxiliando, o Natan passa algumas tarefas para poder ajudar ali, tanto no francês quanto no inglês, para poder estar ajudando a coordenar a casa. Me diga um negócio, Brasília, foi uma equipe de Brasília para lá, tá certo? Isso. Já foi há alguns anos, né? 3 anos consecutivos. 3 anos consecutivos. Quantos de Brasília foram? Por exemplo, Hilário grita no púlpito, olha, vamos ter uma viagem para Lugo, estamos dando de voluntário. Se aparecer 50, não adianta, que não vão, né? Não vão. A casa só comporta no máximo 12. Né? 12. Teve o ano de 2018, teve gente que foi para uma semana, nós ficamos 2 semanas direto, teve gente que foi só para uma outra semana, teve gente que ficou nas 2 semanas direto. Então, geralmente, o ano passado, nós fomos em 5 pessoas. E fui eu, a Rosa, a Raquel e um outro aluno que estava pretendendo morar lá também, foi lá para poder conhecer a região também. Aí ele acaba completando com pessoas de outros lugares, a equipe. Então são 12 pessoas para uma semana ou 2? 1 ou 2 semanas, justamente. Se eu quiser levar um grupo da Fluminense para lá, eu tenho que falar com o Natan ou contigo, porque agora parece que você está de frente. E a gente vê a data e quantas pessoas? 12 pessoas. 12 pessoas. Tá. Que é o recomendado, né? O visto não é problema, porque você... Agora não estão aceitando, mas quando voltar à normalidade, o visto é para 3 meses, não tem problema nenhum. Isso. Não tem problema nenhum. Você pode ir e ficar tranquilo lá. De Madrid vai até Bilbao. Não, você vai até Madrid, de Madrid, ou você tem 2 opções, ou você vai para A Corunha, ou você vai para Santiago de Compostela. E aí o Natan dá um jeito de pegar essas equipes lá, né? Aí leva para casa, e tem todas as orientações lá. Então, quando você for para lá, todas as igrejas do mundo todo que quiserem mandar alguém ficar lá uma semana ou 2 ajudando os peregrinos, vão falar contigo e você vai ver negócio de data, essas coisas todas. Por enquanto é o Natan que fecha essas situações de calendário, né? É o Natan que fecha essas questões de calendário. Então é com ele que fecha o calendário, vê a melhor semana para as pessoas. Tá. E aí, quantas pessoas são? Se vai faltar gente para a equipe, aí ele precisa completar com pessoas da localidade ou dessa equipe de voluntários mesmo, de Lugo ali, para poder estar ajudando o suporte da casa, né? Porque a gente pensa que não, mas é uma dinâmica muito grande na situação da casa. Desde a questão de você ficar na garagem, recepcionando os peregrinos, quanto a questão de estar providenciando café, água, limpando os banheiros que tem que ser higienizado constantemente, né? Porque passa gente todo mundo do mundo inteiro, então você não sabe. Então você tem que cuidar o máximo possível. Então tem toda essa rotatividade que acontece dentro da casa. Isso quem faz hoje é o Natan, mas ele quer passar isso para você, que é para ele se liberar para outras coisas para fazer, né? Isso, aos poucos é fazendo isso mesmo. Tá bem. Mas escuta aqui, aí você foi lá na primeira vez, já ficou meio... E na segunda vez você sentiu que deveria mudar para lá? Quando você levou Rosa? Sim, eu já tinha a confirmação, né? Quando foi a primeira vez, ela falou assim, olha, tem alguma coisa estranha. Ela falou que eu já voltei de lá diferente. Aí eu falei, não, o ano que vem, se Deus permitir, você vai lá para você conhecer, e eu quero que Deus também fale com você a respeito disso. E aí foi que as coisas foram acontecendo. Ela teve essa oportunidade de se aproximar de Terry, né? De ter com quem conversar, a Terry poder compartilhar algumas coisas, ver as necessidades da casa, poder passar algumas outras responsabilidades, e as coisas foram acontecendo de forma natural mesmo, né? Deus confirmando, preparando, dando confirmação e direcionamento para o ponto que nós chegamos hoje. Tá certo. Vocês, então, pretendem, no início do próximo ano, voar para lá?
Sim, então, a princípio, agora nós temos que fazer a última etapa do curso, né, da missão da Cruzada Evangélica, que é um curso para que nós possamos levantar mais mantenedores, né, para que possam nos ajudar no suporte lá. E aí, assim que esse curso estiver terminado, nós já recebemos autorização para sair a campo, para fazer a divulgação e levantar os recursos necessários. Nós temos orado e planejado para isso. De repente, todos os recursos que a gente precisa, que hoje está na estimativa de 2.200 euros, nós possamos consegui-los até o final de ano, ou de repente pode demorar aí até metade do ano que vem, não sabemos. Mas nós estamos nos programando para qualquer momento que tivermos o recurso necessário, porque eles só enviam quando tivermos o recurso realmente, de pessoas que vão ser fiéis nessa colaboração aí. Vocês vão morar na casa mesmo? Não, nós vamos morar próximo da casa, num povoadinho chamado Montevosso. Sei, mas não na casa. Uma casa. É 8 quilômetros de lá, de Ligon, de lá onde funciona a casa, até o povoado, outro povoado 12. Maior. 12? 8. Está perto. 8 quilômetros. César, quais são as necessidades de oração? O que você acha que a Igreja Providência devia orar? Então, hoje eu estou na luta aí para completar esse mestrado que eu já comecei já tem 3 anos. Tem alguém que está fazendo uma correção para mim e eu gostaria de sair daqui e deixar tudo kit, né? São tantas correções que vai e volta, eu penso que não vai terminar nunca. E esse curso que nós vamos fazer... Do Palavra da Vida do Benevides. Benevides, isso. Tá. Já a dissertação ela está pronta, mas ela vai e retorna porque o orientador sempre tem alguma coisa a acrescentar, sempre tem alguma sugestão e você vai tentando entender um pouco da cabeça do orientador, é meio complicado. E esse preparativo para esse curso, né, para que Deus possa direcionar e também nos conduzir as pessoas. Eu acho que nós vamos voltar voltados para igrejas, mas nós também queremos pessoas, né, que possam estar contribuindo de forma direta no ministério mesmo. Então, para que Deus possa nos direcionar a essas pessoas. Nós sabemos que tem pessoas que estão dispostas a contribuir, a investir na obra, só que não sabem aonde é. Então, nós temos pedido a orientação para Deus para nos direcionar a essas pessoas que possam participar desse ministério também. Tá, vamos orar por isso. Na segunda-feira passada, você disse que a Larissa vai ficar estudando aqui. Vai ficar com familiares aqui? Isso, ela tem a opção de vir morar com a minha cunhada, né? Que mora em Pirenópolis. Como também nós achamos que seja um pouco mais cômodo para ela, pelo fato de ela estar mais próximo dos familiares. Ou continuar morando em Valparaíso de Goiás mesmo. Como eu disse, porque o estudo para o não-europeu lá é muito caro. Cada crédito da matéria que ela precisava fazer, que ela está fazendo direito, custa em torno de 60 euros. Então, os 3 anos praticamente que ela já fez aqui, eu teria que pagar para lá novamente, para que ela pudesse fazer uma adequação e assim por diante. Então, não compensa, porque as leis são completamente diferentes. Talvez se fosse estudar em Portugal, como existe esse convênio Brasil-Portugal, seria mais fácil, e já que as leis são bem parecidas, não teria tanta dificuldade. Mas ali na Europa é bem complicado para poder estudar mesmo, para poder até se manter também. Então, aumentaria demais o custo também em relação a isso, né? E aí ela teve a oportunidade de conhecer e optou, não, eu prefiro terminar meu curso aqui mesmo. Que bom. Os irmãos têm alguma pergunta para o seu César Donizete da Silva Donizete? Não? Todas as perguntas que apareceram no chat, nós fizemos ao César. Nós somos muito gratos pela... Eu não lembro a primeira vez que eu conheci o César. Eu acho que foi lá em Benevides mesmo, não foi? Naquela vez que nós fomos. Não, acho que foi aqui, pastor. Não, eu vi uma vez com o Eleazar, se eu vim aí do projeto no São Braga com o Eleazar, passado na igreja. Apesar de eu já ouvia falar muito do senhor aí, da presidência da denominação e assim por diante, mas não conheci. Mas foi aqui em Pirenópolis que nós conhecemos a primeira vez. É? Uma viagem que vocês estavam voltando aí. Sim. Depois nós estivemos juntos com o Hilário lá, com você. Nós visitamos aquela aldeia dos Ribeirinhos.
né? Isso. Aquele final de semana, comemos aquele peixe. O senhor Ricardo Parker estava junto também? Isso mesmo. O senhor Ricardo Parker estava junto. É. Acho que foi a última vez que eu vi o senhor Ricardo Parker. Depois não tive mais a oportunidade de vê-lo. Se minha memória não está falhando de novo. Nós vamos orar. Vou pedir para a Edna. Edna é esposa do pastor Jairo, lá de Belo Horizonte. Também tem uma alma inflamada pela obra de missões. Vou pedir que a Edna, ela vai ligar o microfone e vai orar por esse trabalho que vocês estão fazendo e, para a glória de Deus, vai para frente. Tá bem? Ok, assim que o projeto estiver pronto também, nós vamos estar enviando para ele, para que a gente possa acompanhar melhor. Tá bem. A gente vai marcar uma vinda para você aqui ao Rio. Vamos orar, depois nós temos mais informações. Edna, por favor. Okay. Senhor, nós queremos glorificar o teu nome, ó Pai, exaltar a tua presença, te bendizer, ó Deus, porque tu és um Deus tão bondoso conosco, tu és um Deus que tem suprido nossas necessidades, tu tem cuidado de nós de forma tão especial, Pai. Nós reconhecemos, meu Senhor, diante de ti, que nós nada somos imperfeitos, mas ainda assim, tu nos usa, Senhor Deus, na tua obra de maneira tão maravilhosa, e nos sentimos, Senhor Deus, de forma assim especiais, mesmo não sendo nada. Te louvamos, ó Deus, pela vida do teu servo, pastor, que, Senhor, tem sido separado para esta obra tão especial. Abençoa o teu servo César, ó Deus, ajuda-o, Senhor. Fortalece dia após dia a sua fé, cuida dele de maneira especial, derrama, Senhor Deus, de forma maravilhosa, especial, grandiosa, poderosa, o teu amor sobre aqueles povos ali naquele caminho, Senhor, para que o teu servo seja poderosamente usado naquele lugar. Senhor Deus, nós o entregamos nas tuas mãos, entregamos a vida de sua esposa, ó Deus, para que eles, Senhor Deus, sejam realmente canal do teu amor, de diversas formas, de diversas maneiras, como tu já os tem conduzido. Amado, querido Deus, eles precisam ainda, Senhor Deus, de algumas situações serem resolvidas, como é o caso aí da sua dissertação, Senhor. Derrama da tua sabedoria, derrama da tua orientação, abre a mente do teu servo, dá uma orientação especial para que ele, ó Deus, possa ser orientado, Pai, tudo corra perfeitamente bem. Agora, quando ele estiver enviando de novo essa dissertação, Senhor, estamos mantenedores, tu sabes que não é um trabalho, Senhor Deus, fácil, a situação financeira é difícil para nós, mas nós sabemos que para ti, ó Deus, não há nada impossível, nós cremos no teu poder, sabemos, ó Deus, que tu podes levantar pessoas, tocar em corações, como nós ouvimos hoje à tarde, Senhor Deus, aquela missionária dizendo que, Senhor, tu és o dono do ouro e da prata, mas tu usa homens, Senhor Deus, para contribuir para a tua obra. Então, em nome de Jesus, ó Deus, toca, Senhor Deus eterno, poderoso, nas vidas, nas pessoas, que pessoas sejam contagiadas para a importância desse trabalho e contribuam, Senhor, de forma liberal para esta obra. Nós entregamos, Senhor Deus, todo o trabalho que vai envolver o teu servo. Nós entregamos a filha do teu servo, Pai. Como é difícil estar no campo missionário, Senhor, e com os nossos filhos separados, mas nós sabemos que tu és um Deus que também zela, tu cuidas, tu protege, tu providencia, tu supre necessidades. Então, abençoa a Larissa, toma nas tuas mãos, Senhor, protege, ó Deus amado, que ela possa estar dia após dia se sentindo cuidada por ti. Senhor, nós nos entregamos nas tuas mãos, nós te agradecemos por essas vidas que se levantaram dizendo, eu vou, eu quero estar, eu quero ir, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelas vidas dos teus servos, nós nos entregamos nas tuas mãos, meu Senhor, e te louvo, ó Deus, em particular, pelo privilégio que eu tenho de conhecê-los, de ouvir falando, Senhor Deus, da obra missionária que tanto nos toca,
que tanto, Senhor Deus, faz com que nós entendamos a importância de não estarmos nos colocando na brecha para desempenhar o teu trabalho. Obrigado, Senhor Deus, por este privilégio de ouvi-lo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa é uma... Obrigada, Edna. Essa é uma obra que Deus confiou a nós dos crentes. Alguém já disse a verdade, nós podemos fazer a obra de missões, que é a obra da igreja, indo, o César está indo com a Rosa, orando, nós oramos, e contribuindo, nós temos que contribuir. Tá? No boletim da Igreja Fluminense, você tem a conta da missão evangelizadora do Brasil e Portugal, e aí agora aí na tela está apresentada. Se você não recebe o boletim da Igreja Evangélica Fluminense, você pode entrar em contato comigo pelo meu zap ou pelo meu e-mail, P de Paulo, r.pauloleite@gmail.com, que eu mando o boletim toda semana para você. E lá tem a conta, não só da Missão Brasil e Portugal, como também da Igreja Fluminense, onde o dinheiro é canalizado para a obra missionária. Não se iluda, essa é uma oportunidade, uma obra que Deus deu para nós. Deus não deu para o governo, Deus não deu para o ímpio, Deus deu para nós, o povo dele, o povo crente. Você diz, pastor, eu posso cooperar com pouco. Eu lembro da história de um missionário amigo meu, há muitos anos. Ele trabalhava lá no Cafundó do Judas, e a missão, ele não era congregacional, a missão para a qual ele trabalhava, a cada 3, 4 meses, mandava um relatório de quanto ele tinha recebido, né? Suponha, abril, maio, junho. Então, em julho, agosto, ele recebeu abril, maio e junho. Ele um dia mostrou o relatório para mim e disse aqui, Paulo Leite, eu não lembro, 68, ou 78, ou 58, alguma coisa assim, de gente que participa comigo. Olha, ele me mostrou quantas ofertas grandes eu tenho. Não chegava a 10 ofertas que a gente considera boas ofertas, grandes ofertas. O mais grosso, 90%, 80%, era gente que dava, se fosse hoje, 50, 40, 60, 30. Mas era o que mantinha o homem de Deus, e a família do campo. Isso é uma oportunidade que Deus nos dá. Eu apelo a você que pense nisso em oração e que você se engaje, e cada vez mais se engaje nessa obra também de participação financeira da obra missionária que a Igreja Fluminense faz. Eu quero agradecer ao César a disposição dele, a disponibilidade dele estar conosco essa noite de segunda-feira. Muito obrigado. A igreja já ora por ele. Eu acho que a partir de agora, com essas informações todas, vai ter mais informações, combustível para a oração. Eu quero agradecer ao nosso técnico na escarrapeta do Reinan, que aperta, não sei o que, que faz com que a gente tenha essas coisas. Na segunda-feira que vem, dia 20, Deus o permitindo, nós teremos aqui conosco o Tiago. Tiago é missionário lá entre os índios, trabalha com a MEVA, Missão Evangélica do Amazonas, mais ou menos na linha que o César esteve há muitos anos. E Tiago vai falar das dificuldades com a Covid, com a questão indígena, essas coisas todas. Nós também estamos muito alegres, porque o Elias nos está passando agora a informação de que a irmã dele, Rebeca, foi achada. Que bom. Rebeca é uma menina especial, excepcional, e saiu de casa. Eles estão morando ali na região da Vila Isabel,
E ela saiu de casa, ela não tem noção do que está fazendo, e o Elias estava à procura dela e falando para todo mundo, mas felizmente a Rebeca já foi achada. Muito bem, podemos encerrar? Vamos impetrar a bênção apostólica. César, quer uma palavra de despedida? Não precisa chorar, mas uma palavra de despedida pode. Sim, eu que agradeço a oportunidade. Esse é um momento importante, né, que nós estamos vivendo aí na obra missionária também, nesses dias atuais, podendo estar mais próximo dessas realidades, né? Eu sei que nem todos estão podendo viajar, mas esses meios de comunicação têm nos aproximado para continuar mantendo viva e bem acesa essa chama que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Eu agradeço aí a igreja como um todo, né? Os irmãos estão envolvidos na missão evangelizadora Brasil-Portugal aí, pela fidelidade, irmãos. Isso é muito importante, isso dá uma segurança muito grande para aqueles que estão na linha de frente de batalha. Vocês também fazem parte disso, né? Apesar de não estarem ali fisicamente, mas espiritualmente, financeiramente, espiritualmente, tem dado todo esse suporte para que a obra possa continuar sendo levada adiante. Colocar-nos à disposição mais de Deus para que outros lugares também possam ser alcançados com a palavra de Deus, que Deus possa continuar abençoando ricamente a vida de todos vocês. Obrigado, querido. Interessante é que, por exemplo, um lugar desse que recebe gente do mundo todo, literalmente do mundo todo, gente até brasileiro, né? Quando eu tive em Andorra, que é na divisa da Espanha com a França, lá em cima nos Pirineus, é onde eu cheguei, posso dizer que eu cheguei a caminhar no caminho de Santiago de Compostela, que passa por lá também. Muita gente, e de todas as idades, de todos os lugares, de todas as idades, com sede. Agora, um povo desse levado para um albergue desse evangélico e ouve uma palavra como essa médica Kíria e percebe que ali tem alguma coisa diferente, e essa coisa diferente é por causa das orações de tanta gente, tanta parte do mundo que tem orado, dizendo: Senhor, usa teus filhos, usa tuas filhas ali, Senhor. E gente que trabalha, que ferve água, que esquenta água, que faz um chá, que faz um café, que lava um banheiro. Não necessariamente a pessoa que prega, que projeta o filme Jesus, a pessoa que ajuda, que limpa, que recebe na garagem. Aquilo que Davi disse, não somente os que foram, mas os que ficaram tomando conta da bagagem também vão receber parte igual. Também tem parte no ministério, também tem parte na herança, também tem parte na bênção. Que Deus nos abra os olhos para essas ricas oportunidades que a graça dele tem dado a cada um de nós. Bem, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, o conforto, a unção do Espírito Santo seja contigo, com os teus amados, onde eles estiverem agora nesse momento, com Rebeca, que voltou para o seio da sua casa, com César, Rosa e Larissa, e essa porta nova aberta pela graça de Deus, e com todo aquele que anseia pela volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, hoje, pelos séculos sem fim. Amém.